Hoje é domingo, dia 16 de abril, são 4 horas da tarde. Tempo ruim em Porto Alegre. Começou com sol, mas a temperatura está amena, né? Estamos em pleno outono aqui no Rio Grande do Sul, uma das mais belas estações do estado de Porto Alegre. De Porto Alegre eu acho que é a mais bela estação. Eu há pouco estava relendo o jornal Zero Hora, que é o principal jornal aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Nós temos 4 jornais diários aqui em Porto Alegre, ainda impressos, estou falando impressos, né? Que é o Jornal Zero Hora e o Diário Gaúcho, que pertence ao mesmo grupo, a RBS, que é a afiliada da Globo aqui. Depois o Correio do Povo, que pertence à Record, o Jornal do Comércio, que é independente. São esses aí. Eu leio 3 deles, o Diário Gaúcho não. É muito popular para o meu gosto, né? Daqueles jornais que se falava antigamente, olha, se espremer assim, esse jornal vai sair sangue, entende? Não é tanto assim o Diário Gaúcho, mas é bem popular. Mas eu estava lendo com mais atenção esse jornal Zero Hora, porque não é apenas porque é o principal jornal, mas ele é o carro-chefe, digamos assim, do principal grupo de comunicação do Estado, aqui afiliado da Globo, que é a RBS, que domina os meios de comunicação aqui, principalmente TV, a RBS TV, e as rádios, né? Eles têm jornais diários no interior também, tem rádios no interior, televisão no interior, são fortes, muito fortes, filiados da Globo. E reza pela cartilha da Globo. Pois eu estava lendo uma página que assina diariamente a principal colunista de política do Grupo RBS, a jornalista Rosane Oliveira, e, claro, como ela é a principal editora de política da RBS e do jornal, e assina essa página, isso, de uma certa forma, eu tenho experiência nisso, a habilita a falar em nome do próprio grupo de mídia da família Sirotsky. Ela diz, nesse final de semana, que falta ao Brasil um governo, falta ao Brasil uma oposição séria e responsável. É o artigo principal da página dela. Mas eu nunca vi ela escrevendo, nem no governo anterior e nem nesse governo, mesmo no governo anterior que eles utilizavam, nunca vi ela dizer, falta ao Brasil um governo sério e responsável. Nunca disseram, não diz isso, né? Mas se atreve a escrever que falta ao Brasil uma oposição mais séria e responsável neste momento. Ora, eu quero dizer para vocês o seguinte, nada mais falso do que isso. O que falta, na verdade, ao Brasil é um governo mais sério e responsável. Tão sério e responsável quanto foi o governo Bolsonaro, que foi destronado através de uma eleição permanentemente colocada sob suspeita e que registrou a vitória apertadíssima do candidato êxito mal, reentronizado no comando, no caso o senhor Lula da Silva. Reintroduziu o descondenado Lula da Silva, as suas descondenações de condenado como corrupto e corruptor em 3 instâncias do judiciário, vejam só. É simples assim. Mas a Rosane e o RBS não enxergam dessa maneira. Acho que não. Esse governo é sério e responsável, pelo jeito. Quem não é sério e responsável é a oposição atual, que está fazendo provocações, hein? Não está sendo sério e responsável a oposição. Ora, desconhecer, como desconhece a Rosane e a RBS, este governo lulopetista que está contaminado até o último fio da raiz com o vírus da ilegitimidade, não dá, né? Apesar disso, a oposição é, sim, séria e responsável. Essa oposição séria, sim. E é responsável, né? Que ela está enfrentando não apenas esse governo lulopetista infernal, ilegítimo, espúrio, mas todo o eixo do mal, que durante 4 anos obstaculizou tanto quanto conseguiu todo um conjunto de avanços verdadeiramente civilizatórios do governo anterior, como foram os casos do ajuste das contas públicas para garantir o crescimento econômico sustentado, capaz de gerar emprego e renda. Isso na área econômica, hein? O caso do fim dos governos de coalizão que resultaram nos pavorosos escândalos de corrupção dos governos, do julgamento do Mensalão e da Lava Jato,
pondo fim a um processo de corrupção sistêmica existente a partir da redemocratização. Mas, claro, o caso da batalha diária pela recuperação dos valores sociais mais caros a qualquer sociedade civilizada, a começar pela proteção da família tradicional e avançando por aí até o respeito aos valores desta mesma família e das autoridades de qualquer escalão. E os seus valores? É isto. É tudo que passa a ser renegado desde 1º de janeiro. De novo. Essa oposição parlamentar vitoriosa que está sendo desprezada pela Rosane Oliveira e pela RBS, como não sendo séria e responsável, não agrada, claro, essa oposição a jornalista nem a RBS, que é um dos carros-chefes do eixo do mal, que demonizou o governo Bolsonaro e endeusou o Lula da Silva durante 4 anos, que agora continua endeusando. Ao contrário do que escreve a jornalista, parafraseando Ulisses Guimarães, ela está parafraseando Ulisses Guimarães para dizer o seguinte: essa legislatura, ela diz, parafraseando Ulisses Guimarães, é pior do que a outra. E isso não é verdade. Essa legislatura é muito melhor do que a outra. Eu já disse isso também em relação a legislaturas passadas, porque parecia que a seguinte sempre seria pior. Mas esta atual não é, não. Ela é bem melhor. É melhor. E é muito mais consistente. A minoria parlamentar constituída pela esquerda irredentora do PT, do PCdoB, do PSOL, da Rede, do PDT, esta sim não é séria e não é responsável. Ali está um bando de provocadores políticos e profissionais experientes. Talvez a dona Rosane e a senhora RBS não saibam ou não admitam. Mas não pode mesmo ser muito séria e responsável, nem devia ser, a conversação entre bandidos políticos integrantes do eixo do mal e os mocinhos eleitos pelo povo brasileiro para defender a verdade do mundo civilizado e os seus, da sociedade brasileira. Simplesmente isso não é possível. Mas ainda assim, como dizia Galileu, a respeito da rotação da Terra em torno do Sol, ainda assim, sim, a oposição se move e deve se mover. Hasta lá vitória, como me disse em Havana o irmão mais velho de Fidel Castro, Ramon Castro, depois de se empanturrar de rum numa recepção da Embaixada de Cuba. Hasta lá vitória, comandante. É isto aí.